rapidamente a gente consegue deixar algumas mensagens. Fake news e futuro. Então, assim, nós temos 2022 como futuro. É um futuro próximo, mas é um futuro. Então, assim, como a fake news, como as pessoas podem se proteger e ficar atentas a fake news para não influenciar no futuro político do país ou do Estado? Professor Márcio, depois o professor Hamilton. O ponto da fake news, né, não tinha aparecido ainda. Eu acho que é um misto também, né, meus colegas? Eu acho que é um misto que a pessoa também quer acreditar, né? Porque muitas vezes a gente tira a agência da pessoa. Então, a pessoa recebe um tipo de notícia quanto de nós não somos impermeáveis, né? Podemos ter, ser professor, toda a carga de notícias, de informação, de acesso, mas quando a gente recebe uma notícia, por mais que seja tendenciosa, muitas vezes, opa, vou repassar, né? E a rede social ali, ela te convida a isso, vou compartilhar o conteúdo, e de maneira assodada, muitas vezes a gente nem para pensar, pô, será que esse dado aqui está real? Vou checar. Eu faço esse exercício, né? Tento fazer com os outros. Quantas vezes a gente não recebe ligação de parente? Pô, mas está acontecendo isso, olha, vamos ver com calma, porque tem coisas tão fantasiosas, né, que você fala, não, vamos, muita calma aqui nessa hora que a gente vai analisar. Então, o debate que a gente está fazendo é que existem grandes corporações, na maior parte das vezes são internacionais, elas sequer têm sede, elas sequer conseguem ser contactadas. Do WhatsApp migrou para o Telegram, né, por exemplo, e você não consegue, como agente público, né, vamos dizer, eu sou do Ministério Público, da Defensoria Pública, o que for, eu não consigo acionar uma empresa, porque sequer ela existe, né, em termos de capital social, de empresa, quem possa se responsabilizar, e existem agrupamentos que se valem desse tipo de detalhe sórdido para conseguir acabar com a honra de pessoas, né? Você pega o caso da Marielle, por exemplo, né? Ela foi assassinada, ela foi executada, e um pouco antes, porque a máquina já estava ali sendo testada, né, o software, um pouco antes do assassinato, da execução, já chegavam mentiras sobre a ligação dela com o traficante, o que for. Esse tipo de coisa nós temos que usar como aprendizado, e parece que nós não temos essas condições estruturais. Eu não estou fazendo debate, né, pedagógico, o debate ontológico, de questão moral. Eu acho que nós ainda não somos capazes, né, de evitar que isso influencie. Então, por exemplo, nós estamos à beira, né, de uma data importante nacional. Quem não reivindica a independência do Brasil, 7 de setembro, sempre foi palco de movimentos sociais, inclusive, né, ir às ruas, reivindicar os seus direitos. O que nós estamos assistindo parece, de novo, uma reprodução daquele cenário. Eu ouço muito, né, a minha querida mãe, quando ela comenta, olha, as varandas estão com muitas bandeiras do Brasil. O que é isso, meu filho? A pessoa se vê até confusa, porque é uma bolha, você não recebe esse tipo de informação. Imagino que ninguém que esteja aqui conosco tenha recebido, olha, bota uma bandeira aí na sua varanda, vai de amarelo tal dia, vamos para São Paulo fazer parte de caravana para tirar o STF. Então, assim, essa rede de robôs ainda está muito forte. Mas fica aí o apelo, né, como disse o moço, recebeu uma notícia, checa. Entendeu? Dá um Google. A gente tem a oportunidade, a mesma mão que compartilha é a mesma mão que checa. Eu acho que isso pode virar slogan de TSE. A mesma mão que compartilha é a mesma mão que checa. Checa as notícias. E, professor Hamilton, de que forma que a gente vê o futuro com mais esse detalhe? Eu, sem querer subestimar essa questão, eu acho que eu entendo a sua preocupação, acho que o Márcio tem toda a razão nas questões que ele aponta, mas eu acho que esse é só mais um elemento, é só mais um acicate para o nosso problema estrutural, que é um sistema democrático disfuncional, que não tem partidos representativos e não tem um sistema eleitoral capaz de expressar a vontade do eleitorado e capaz de empoderar o eleitorado para punir os seus representantes. Eu acho que esse é o problema estrutural. Que a gente vai ter que superar. Se a gente não superar a história de encarcerar ex-governadores, ex-presidentes e eternamente girar em torno de aventureiros, vai continuar acontecendo, né? Porque do que se trata? Se trata de, claro, existem pessoas que a gente identifica como capazes de romper esse sistema, mas eu gostaria de lembrar, sem nenhum demérito nas colocações do Márcio, que essas expectativas elas são cíclicas. Acreditava-se também que o MDB, na redemocratização, seria capaz de instituir reformas estruturais no Brasil, tanto econômicas quanto políticas e sociais, né? E o MDB acabou abduzido pelo sistema de poder
tradicional do Brasil, oligárquico, né? E patrimonialista. Depois veio a esperança numa dissidência do MDB, que era o PSDB. Né? Ali se conseguiu alguns progressos, mas se terminou um pouco também refém do mesmo sistema de poder. Depois veio a chamada esquerda radical com o PT, foram 13 anos. E também, de novo, o que a gente viu foram lideranças abduzidas pela máquina do poder. É claro que o poder sempre corrompe, né? Uma máxima da política. Mas ele tem corrompido todos os setores ideológicos, ele tem corrompido todas as esperanças, de modo que a gente deve intuir a essa altura que, sem uma reforma radical do nosso sistema partidário e eleitoral, a gente vai continuar assistindo à decapitação de partidos, à destruição de partidos e à decapitação de lideranças. Olhando para o estado do Rio, a prisão do presidente da Alerj, do Pisciani, depois do seu sucessor, e enfim, agora a continuidade desse sistema com um outro nome, que é inclusive do PT, não parece mostrar qualquer mudança do modus operandi efetivo, né? Da autonomização do legislativo, dos acordos pouco transparentes. Então, eu acho que a gente está um pouco fadado a alimentar esperanças sem muitas condições de transformação, porque o sistema vai tragando essas lideranças, vai destruindo esses partidos. O sistema de dominação no Brasil parece ser mais forte que programas, que partidos, que lideranças. Isso eu acho que afeta fortemente a nossa expectativa sobre a sustentabilidade da democracia. E eu imagino, então, que isso não quer dizer que a gente tenha que cair no fatalismo, mas eu acho que a gente deve moderar as nossas esperanças, né, porque as questões estão postas para todo o espectro político, da esquerda para a direita. Quem quer que venha assumir e ganhar eleições vai ter que se ver com uma máquina pública penetrada por oligarquias corruptas que comandam compras, licitações, secretarias, muitas vezes com funcionários concursados, né? Com instituições de controle também comprometidas com as mesmas práticas, né? E um sistema de justiça idem, né? Que inclusive está blindado nesse momento e que passou a fazer parte da crise, inclusive, porque conseguiu se colocar como um poder moderador que se autoblinda, né? E nesse mecanismo todo, o eleitor não tem como intervir eficazmente para punir e afastar, né? Ele faz o que pode, né? E o que ele pode fazer? Ele pode fazer essas campanhas inócuas, né? Que, como diz o Márcio, geralmente abre a porta para os aventureiros. Não vamos votar em quem foi eleito, vamos votar em quem é novo, o que não garante absolutamente nada. Nós temos que evoluir para um sistema de responsabilização, onde o eleitor possa punir o partido que age de má-fé e aonde a própria justiça deve punir o partido também que age de má-fé. Aliás, nesse aspecto, vai um elogio que, para a Operação Lava Jato, tão maldita e tão criticada, porque eles tentaram impor alguma forma de punição aos partidos, multas bilionárias a partidos que praticaram crimes na esfera pública. E isso é um detalhe muito importante para a nossa democracia, porque é a síndrome do gerente de tráfico de drogas, né? Se você fica prendendo o gerente da boca de fumo, você só vai piorando a situação da boca de fumo, porque cada vez vai assumir um gerente mais jovem e mais irresponsável. Você tem que combater o sistema de tráfico de droga, de tráfico de armas, etc. Então, do mesmo modo, não adianta você ficar punindo político corrupto ou político que trai a confiança, que age de maneira inidônea, né? Você tem que punir o partido
que é o partido que é responsável pela oferta, pela nominata que o eleitor vai ter que escolher. Então, a justiça também tem que desempenhar o seu papel nesse processo de penalizar o partido, porque à medida em que ele penaliza o partido vai olhar para dentro e vai um fiscalizar o outro. O próprio partido não vai aceitar mais que seja oferecido nas eleições gente com ficha suja, porque isso pode vir a significar a perda de tempo de TV, a perda de verba eleitoral, tudo isso previsto na legislação, mas que não é aplicado. Os partidos indicam pessoas inidôneas e depois, quando essas pessoas inidôneas parecem cometendo crimes, o partido é primeiro a se livrar delas e se livrar de qualquer culpa. E o eleitor fica assistindo tudo isso estarrecido, porque ele não tem como interferir. E a justiça, embora tenha lei, ela parece não ter vontade de interferir nesse sentido de punir os sistemas de poder que operam por trás dessa anomia toda que a gente vive. Ok, professor, obrigado pela colaboração, pelas reflexões, né? Tanto do professor Márcio quanto do professor Hamilton foram reflexões importantes, relevantes, que a gente partiu da esperança no voto, como o voto pode mudar o direcionamento, mas um voto não influenciado, mas um voto pensado. Então, esse voto pensado, raciocinado e confiante de que toda essa estrutura deve ser mudada, porque é uma mudança de cultura, uma mudança estrutural. A estrutura está ruída, ela precisa ser refeita, reformada. Então, é dessa forma que a gente consegue entender que, com essa estrutura caindo, ela contribui ainda mais para as pessoas desacreditarem da política no Brasil e desacreditarem das eleições no Brasil. Então, por isso que se usa a quebra do voto impresso, a volta do voto impresso, e por aí vai, e se usam diversos artifícios para descredibilizar a política brasileira. A gente passou por diversos assuntos nacional e também regional, estadual, e de que forma que as eleições de 2022 podem ser interpretadas de diferentes formas. Então, assim, foi muito importante a presença dos dois professores aqui para deixar isso registrado, né, que é possível quem assistiu pensar de uma maneira diferente o que ela quer para 2022. Então, como ela vai pensar 2022. Então, obrigado, professor Márcio, obrigado, professor Hamilton, pela presença, pela disponibilidade e muito obrigado por colaborar com o projeto Tom da Ciência, né? A nossa roda de conversa Tom da Ciência. Então, obrigado. No próximo mês, a gente se reencontra com novos convidados e um novo tema. A gente fica por aqui.